Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eugênio Ferreira, sou sommelier da Bravo Wine, Bravo Brasil. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre taças, tá? A gente tem aqui uma grande variedade de taças e muita gente se confunde, né? Fica na dúvida ali qual tipo de taça eu devo usar para determinada variedade de vinhos, tá? Vamos começar aqui diferenciando essas duas que são bem comuns em lojas de vinho, né? Em restaurantes. Aqui a gente tem dois padrões de taça. Essa taça aqui, um pouco mais alongada, né, de bojo mais alongado, é a taça que a gente chama de taça padrão Bordeaux. Normalmente os vinhos de Bordeaux, os vinhos feitos com Cabernet, Merlot, devem ser servidos nessa taça, tá certo? Aqui, essa taça de bojo mais aberto, mais largo, já é a taça que a gente considera a taça da Borgonha, tá? Onde são servidos os vinhos de Pinot Noir, de Chardonnay. Temos até, na verdade, uma variação dessa taça, que é essa daqui, que para Chardonnay, na verdade. Aqui normalmente a gente, se você tem as duas, essa aqui seria a taça para Pinot Noir e essa outra de bojo mais aberto para Chardonnay. Qual que é a ideia? Aqui, gente, Borgonha normalmente são vinhos de Pinot e Chardonnay, porém com uma boa estrutura. Então são taças de bojo mais aberto que permite uma aeração maior para o vinho liberar esses aromas, tá certo? Então tenho aqui a taça de Bordeaux e a taça da Borgonha. Um detalhe, aqui eu tenho essa taça, na verdade aqui essa aqui é de cerveja, mas é o mesmo modelo da taça de conhaque, só para a gente tirar essa dúvida. Porque muita gente acha elegante, né, beber o vinho dessa forma. O que acontece, gente? Se eu seguro minha taça de vinho aqui pelo bojo, eu estou passando o calor do meu corpo e aquecendo esse vinho. Sem falar que eu estou enchendo a taça aqui de impressões digitais, né? Estou manchando aqui essa taça. Então, o correto seria segurar essa taça ou pelo... Aqui a gente tem o bojo, a haste e o pé. Eu devo segurar ou na haste ou no pé. Evitar segurar aqui no bojo, tá? Dessa forma que a gente vê às vezes aí em eventos. Tem uma exceção. Às vezes eu estou aqui, coloquei um vinho tinto para resfriar um pouco no balde de gelo ou na geladeira e esqueci, conversando aqui esqueci, gelou demais. Nesse caso eu posso segurar um pouquinho a taça assim para facilitar de subir essa temperatura, tá? Mas seria a exceção, tá? Normalmente nós vamos segurar ou na haste ou no pé da taça, tá certo? E olha só que legal. A própria taça já me sugere isso, porque a taça do vinho tinto, né, dos vinhos, na verdade, olha como é longa a haste, para distanciar o meu corpo do vinho. E olha como a taça de conhaque, a haste é bem curtinha, porque o conhaque é uma bebida que muitas vezes ele é até aquecido para ser servido. Então, o pé é curto para manter o meu corpo próximo do corpo da bebida para manter aquecida, tá? Então, a própria taça já te sugere aí isso, tá certo? Vou colocar para cá, taça de conhaque, taça de Bordeaux, taças da Borgonha, certo? Essa taça aqui menor, gente, às vezes eu faço cursos, degustações, e aí tem essa taça na mesa, e aí tem gente que já olha para ela assim, nossa, vamos beber pouco, né? O que acontece? Essa taça aqui não tem relação com a quantidade de líquido que vai ser servido. Essa taça é a taça ISO, taça de degustação. Por que a gente faz degustações nessa taça? Ela é uma taça padronizada, tá? Taça ISO. E ela tem esse padrão e a gente serve nesse vinho para que eu, estando aqui em Fortaleza, né, no Brasil, faça uma degustação de um Barolo X e uma outra pessoa esteja em qualquer outro lugar do mundo degustando esse mesmo vinho na mesma taça, ela vai ter as mesmas impressões, né? Se eu estiver aqui degustando nessa taça, no sul do país tem uma pessoa degustando o mesmo vinho nessa outra taça e assim vai, acaba que as sensações do vinho vão ser diferentes porque não estamos numa taça padronizada. Então essa taça aqui é a taça ISO, taça de degustação que a gente vai sempre utilizar, tá certo? No caso de análise gustativa de algum vinho. Eu tenho aqui taças de champanhe, por exemplo, tenho aqui, certo? Vou falar um pouquinho da taça de champanhe. Normalmente a gente está habituado com essa taça aqui, que é a taça float, né? A taça mais clássica de champanhe, vamos falar assim, de hoje, né?
No entanto, essa taça ela já é uma evolução dessa taça aqui, tá? O que acontece? Essa taça aqui é a taça que a gente chama de taça provençal de champanhe. Ela, por ser muito aberta, acabava desprendendo gás muito rápido, certo? E como ela é baixinha, você não conseguia visualizar muito perlage. E muitas delas também eram trabalhadas, né, com esse bico de jaca e tal. Então ela evoluiu para essa taça que é o que? Ela é longa, para mim perceber, visualizar o perlage, que são as bolinhas subindo, tá? Quanto mais perlage, melhor é a qualidade ali do meu champanhe, do meu espumante. E fechada para preservar o gás, para evitar que esse gás disperse muito rapidamente, tá? No entanto, hoje a gente está vivendo uma nova mudança de taça de champanhe. Ela está evoluindo um pouco para esse formato aqui, que é um formato que a gente chama meio que tulipa, tá? O que acontece? Ela permite ainda uma visualização do perlage, né, do gás subindo, sendo que ela é mais compacta, você serve uma quantidade menor, então evita de esquentar o meu champanhe, né, o meu espumante. Aqui você acaba servindo uma quantidade relativamente grande. Na etiqueta, vamos falar assim, a taça de espumante ela deve ser servida 2/3, né, então é um pouquinho para cima da metade. Se a pessoa bebe lentamente, acaba que esquenta, né, e champanhe quente, né, ninguém merece. Essa taça aqui ela acaba preservando a temperatura por mais tempo. A gente tem essa outra taça, que seria tipo balão, que também é usada para champanhe e para alguns vinhos de sobremesa, tá? Sauternes pode ser servido nessa taça aqui, fica bem bacana. Ela preserva geladinho, a exposição aqui dos aromas é muito boa, tá certo? Tem kits de alguns vinhos de sobremesa que acabam vindo com essa taça. Você acaba perdendo um pouco, devido ao formato dela, você acaba perdendo um pouco da qualidade aromática do vinho. Então normalmente eu acabo muitas vezes jogando ele para uma taça menor, para um outro tipo de taça. Se for esse formato vai ser melhor ainda, tá certo? Tem pessoas que servem vinho do Porto em taças parecidas com essa, ou mesmo com a taça ISO. Muitas vezes o restaurante vai servir nessa taça como uma medida da quantidade que vai ser vendida ali a taça, né? Mas chegou essa taça aqui, pode pedir uma taça de vinho tinto dessa daqui, particularmente é o que eu faço, tá, gente? E eu passo ela para uma taça maior de vinho, porque o vinho do Porto, gente, é um baita vinho. É um vinho muito estruturado, com muito corpo, muito álcool. E muitas vezes na taça, sorte quando vem essa taça, tá? Porque quando vem ainda é ok. Normalmente vem naquele cálice que parece um V. Aquele cálice ali você não te permite nem aerar esse vinho para sentir os aromas. Então muitas vezes eu peço uma taça de vinho normal e passo ali para essa taça para me conseguir degustar esse vinho do Porto, tá certo? Aqui a gente tem outras duas taças de champanhe um pouco diferentes, né? Aqui é uma taça de um produtor da Italeste, na verdade, que o que acontece? Ela tem, aqui dentro da taça, ela tem 6 pontinhos. É a taça Sparkling 6 Point. Esses pontinhos aqui, o que acontece? Quando eu sirvo o champanhe, o espumante, ele acaba formando nesse pontinho uma coluna de perlage. Então ficam 6 colunas de perlage subindo aqui para você visualizar. É bem legal, bem bacana. No entanto, aqui se você bebe devagar, não é aconselhado essa taça, porque para você conseguir ter essa visão, você precisa servir um pouco mais de champanhe, né, de espumante. Essa taça aqui lembra muito até a taça de Bordeaux, da Borgonha, perdão, né? Qual que é a proposta dessa taça? Essa taça ela é uma taça para champanhe ice, para vinhos ice. Vocês vão ver que hoje a gente tem no mercado vários rótulos com essa denominação, essa nomenclatura de ice. O que é isso? São vinhos ou espumantes, né, champanhes, que foram produzidos para ser bebidos com gelo na taça. Aí você imagina, comprei lá um champanhe ice. Imagina você colocar pedras de gelo nessa taça. A probabilidade de você quebrar a taça é enorme, e mesmo depois de colocar as pedras de gelo, o espaço para o líquido vai ficar muito pouco, né? Então foi ice,
seja vinho ou seja espumante, você sempre vai usar taças grandes, de boca mais aberta, tá? Bocas mais abertas. O que é outro detalhe? Normalmente vinhos ice, espumantes, né? Eles têm a proposta, por serem servidos mais gelados, serem mais refrescantes, tem a proposta muito de você consumir na piscina, na praia. Nesses ambientes não é permitido você usar taça de vidro, taça de cristal, tá certo? Deixa eu pegar aqui, ó. O cristal ele tem um som que fica ecoando como se fosse um sino, tá? Essa é a diferença para você conseguir identificar uma taça de vidro e uma taça de cristal. A taça de vidro ela é um barulho um pouco mais seco. Não sei se vai pegar no vídeo, tá vendo? Seco. E a taça de cristal ela ecoa como um sino. Certo? Os ice, como são servidos normalmente na piscina, vão ser sempre taças de acrílico, tá? De plástico, para não correr o risco de um acidente, de quebrar, de cair vidro na piscina e ter que secar a piscina inteira, tá certo? Essa daqui até parece, olha só, essa é de acrílico, essa também, acrílico não, é um que chama policristal, e essa daqui também. De longe, na foto inclusive, você jura que ela é de cristal, né? De vidro. Então essas vão ser utilizadas sempre na piscina para evitar qualquer tipo de acidente. Eu tenho aqui essa outra que é um modelo diferente, aí já coisa de design e tal, mas qual que é a ideia, a proposta dessa taça? Às vezes você está num ponto lá na praia, né, na piscina, que tem muito vento. Você até está utilizando uma taça de acrílico, porém a ventania é tanta que pode ficar derrubando a taça, né? E às vezes você está numa faixa que não é exatamente na areia ou na piscina, mas é numa varanda com muito vento. Aí a ideia dessa taça aqui é, ela não tem pé, certo? Ela vem com essa proposta de praia e de piscina, porém ela tem essa base que permite, mesmo num vento um pouco mais forte, segurar a taça, não tombar essa taça, tá certo? É meio que essa proposta. É mais coisa de design aqui também, né? E aí, com relação a taças para água, gente, a gente tinha muito uma ideia de a ideia padrão, né? Taça de água era a taça maior na mesa, porque deve-se tomar mais água do que vinho para evitar o risco de cometer uma gafe no jantar. Então a taça de água era maior. Hoje a taça de água acaba sendo que meio que o diferente ali na mesa. Eu tenho lá em casa muitas taças que eram da minha avó, taças de vinho, mas são coloridas. Pode direcionar essas taças para água, porque na degustação em si ela vai afetar, porque muitas vezes devido a essa cor você não vai conseguir visualizar bem essa coloração do vinho, tá certo? Então a taça de água muitas vezes acaba sendo o ponto diferente colorido ali na montagem de mesa, mas as taças de vinho devem ser transparentes para facilitar essa visão dos vinhos, tá? A taça de água então era maior para evitar o risco de cometer uma gafe no jantar. A taça de tinto era grande também, porque eu vou precisar de mais espaço para aerar esse vinho, tá certo? A de vinho branco um pouco menor, aqui também pode ser servido para um branco, um pouco menor. Por que a do branco é menor do que a do tinto? Porque o branco ele é servido gelado, então ele vai precisar ser servido em menor quantidade para evitar de esquentar. Então o tinto é maior, a taça é maior, não porque é para servir mais, mas é porque eu vou fazer muito mais essa questão de aerar o vinho, né? Ele requer um espaço maior para respirar. O branco é servido numa taça menor para evitar de ele esquentar, e o espumante na taça float para preservar um pouco mais o gás e eu ter visão desse perlage. Um kit básico para ter em casa seria esse daqui, né? Porque se você for atrás vai ter uma taça para cada vinho, para cada região, tá? Mas aqui seria um kit básico para ter em casa. Posso até eliminar essa taça de branco se for o caso, né? Porque essa taça Bordeaux aqui, gente, ela é uma taça que a gente chama de taça coringa, tá? Eu consigo servir praticamente tudo nela. Eu vou regrando muito a quantidade. A quantidade
segundo a etiqueta, na taça de vinho tinto, de branco, serve-se 1/3 da taça, mais ou menos aqui, tá certo? 1/3 e 2/3 livre para fazer essa aeração. E a taça de espumante seriam 2/3, tá certo? Espero que gostem do vídeo, das explicações. Qualquer dúvida pode comentar aí embaixo, que eu vou ter o prazer de responder, tá? Até mais!